Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário, a todos e todas. Excepcionalmente, dentro dessa semana, que se inicia na segunda-feira, dia 9, né, de novembro, dia 9, dia 10, nós teremos essa aula gravada em decorrência da apresentação das bancas, né, dos TCs dos colegas do 10º período. Então, nós vamos enfrentar, lembrando que nós estamos dentro dessa figura dos contratos em espécie, e a gente vai enfrentar alguns exemplos, né, de contratos bem tradicionais dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. A começar pelo contrato de troca ou permuta que está lá no nosso artigo 533 do nosso Código Civil. Pois bem, primeiro a gente vai tentar conceituar e explicar a natureza jurídica desse contrato de troca ou do contrato de permuta. O contrato de troca, permuta, ou como antigamente era conhecido, escambo, né, é aquele pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra que não seja em dinheiro, né? Não existe uma troca pecuniária. Na verdade, é troca de um objeto por um outro objeto. Ou seja, nós estamos diante de uma operação que, ao mesmo tempo, existem duas vendas, servindo as coisas trocadas para uma compensação recíproca entre elas, né? E isso justifica uma aplicação residual das regras previstas dentro do nosso contrato de compra e venda, conforme o próprio caput do artigo 533 do nosso Código Civil aponta. As partes do contrato são denominadas permutantes ou tratantes, beleza? Geralmente se utiliza o termo permutante, mas se chegar em algum cabeçalho de prova com o termo tratante, vocês saibam que vocês estão diante de um contrato de troca ou permuta, tá? Então, tratante, permutante são as partes desse contrato. Sobre a natureza, né, desse contrato, a troca é um contrato bilateral ou sinalagmático, né, como a gente já tratou aqui em alguns outros casos. Por quê? Porque ele acaba trazendo direitos e deveres proporcionais entre as partes, tá? Vai constituir um contrato oneroso pela presença do sacrifício de vontade para as partes, né? E é um contrato comutativo via de regra, né? E translativo da propriedade. Por quê? Porque serve como título adquirente. Trata, então, na verdade, vai se tratar de um contrato consensual que possui uma formalidade, um aperfeiçoamento, uma qualificação com a manifestação da vontade das partes, assim como ocorre no nosso contrato de compra e venda. Quanto à presença ou não de formalidade, né, da solenidade, enfim, diante da aplicação residual referente ao contrato de compra e venda, nós devemos subsumir, né, as mesmas regras vistas para o contrato de compra e venda, que nós já estudamos anteriormente, podendo esse contrato de permuta ou de troca ser formal ou informal, ou seja, ser solene ou não solene também, beleza? O objeto da permuta precisa, na verdade, ser dois bens, beleza? Por exemplo, pode existir de um dos contratantes até derem dinheiro ou prestar serviços, né? Se algum desses contratantes der dinheiro ou prestar serviços, não haverá troca, beleza? Mas sim uma compra e venda tradicional. Então, podem ser trocados todos os bens que puderem sim ser vendidos, ou seja, os bens alienáveis, né? Então, esses bens que podem ser trocados, eles têm que ser bens alienáveis, mesmo sendo de espécies diversas e valores diferentes também, beleza? Então, a permuta, na verdade, vai gerar para cada contratante uma obrigação, que é a obrigação de transferir para o outro contratante o domínio da coisa, objeto de sua prestação, beleza? E na troca, as partes devem se preocupar com a manutenção do sinalagma, né? Com a manutenção desses deveres proporcionais entre as partes. Então, não é admitida, em hipótese alguma, qualquer situação de onerosidade excessiva que vai justificar a revisão ou a resolução do contrato de acordo com a análise do caso concreto. Então, como o contrato é oneroso e comutativo em geral, podem sim ser aplicadas as regras previstas lá, que nós já estudamos na parte geral do nosso direito dos contratos,
dos vícios redibitórios e evicção, tranquilo? E as restrições à liberdade de contratar e à liberdade contratual aplicadas aos nossos contratos de compra e venda também serão aplicados aqui na permuta, tá? Então, merecem sim aplicação as regras relacionadas também com os riscos sobre a coisa e, sendo possível, as regras e cláusulas especiais do contrato de compra e venda que nós já estudamos também, beleza? Então, especificamente agora em relação às despesas dessa relação, né, com a tradição dessa coisa, nós temos uma consagração da divisão em igualdade, ou seja, metade a metade das despesas referentes a esse contrato de permuta e compra e venda, salvo, obviamente, uma estipulação diferente nesse contrato. Então, eu estou realizando um contrato de permuta, então, se eu não ponho nada dentro desse contrato, pela regra do inciso 1º do artigo 533, eu divido metade as despesas desse contrato com um outro contratante. Mas se eu estipular uma cláusula em contrário dentro do contrato, ou seja, eu ficarei responsável ou o outro contratante ficará responsável, isso não tem nenhum problema. Aqui, na verdade, é uma deliberação de vontade das partes, então não existe nenhum problema em afastar o inciso 1º do artigo 533 do Código Civil. Prevendo, então, o contrato uma divisão diferente, ou seja, que não seja metade, que é autorizado expressamente pela lei, não pode estar presente uma situação de injustiça contratual. Então, se houver uma onerosidade excessiva, se houver uma desproporção dentro desse negócio jurídico, por óbvio, a gente vai poder fazer a revisão desse contrato ou até mesmo a resolução dele, mesmo ali diante dessa desproporção, dessa disponibilidade acerca das despesas. Beleza. Então, nós conseguimos enxergar, né, dentro desse primeiro momento, que o contrato de permuta possui uma similaridade muito grande com o contrato de compra e venda. Então, isso justifica essa aplicação residual acerca desses dispositivos que eu acabei mencionando do contrato de compra e venda, aqui para o nosso contrato de troca ou de permuta, e isso também é consagrado dentro do enunciado 435 da quinta jornada de direito civil, que foi aprovado lá, esse enunciado que admite a promessa de permuta nos seguintes termos, enunciado 435 do CJF. O contrato de promessa de permuta de bens imóveis é título passível de registro na matrícula imobiliária, mas existe sim uma diferenciação entre o contrato de permuta ou troca e o contrato de compra e venda. Afinal, se fosse a mesma coisa, nós não teríamos essa divisão. Seria apenas um só instituto, mas nós temos duas diferenças que são bem visíveis e, aliás, que são duas posições bem visíveis e a professora Maria Helena Diniz consegue fazer essa diferenciação dentro das seguintes palavras. Ó, no contrato de troca, ambas as prestações são espécie, ou seja, são coisas trocadas. Enquanto que no contrato de compra e venda, a prestação do comprador é em dinheiro ou em dinheiro e outra coisa, tá? Então, aqui dentro do nosso contrato de troca ou permuta, nós estamos em espécie, coisas são trocadas. Enquanto no contrato de compra e venda, existe ali a troca em dinheiro ou em dinheiro mais outra coisa. A entrega de dinheiro, na verdade, dentro dessa outra coisa, seria um complemento ao pagamento feito mediante a entrega deste outro bem em valor menor referente ao valor estipulado entre as partes. E na compra e venda, o vendedor, uma vez entregue essa coisa vendida, não poderá pedir a devolução no caso de não ter recebido o preço. Enquanto que aqui na permuta, na troca, o tratante, o permutante, terá sim o direito de pedir, de repetir o que deu, se a outra parte não lhe entregar o objeto permutado. Beleza? Então, nós temos aqui essa diferenciação. Um ponto que é muito interessante, merece ser aprofundado, é acerca da possibilidade ou não da troca entre ascendentes e descendentes, ou seja, do contrato de permuta formado entre pais e filhos. E o artigo 533, no inciso 2º do nosso Código Civil,
fala para nós que é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, se não houver o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. Então, nós temos uma norma específica que é aplicada aqui ao nosso contrato de permuta, a troca. Por quê? Porque a gente vai presumir uma onerosidade excessiva em prejuízo aos demais herdeiros desse permutante, desse tratante, que deu a maior parte. Então, esse inciso 2º do artigo 533 do Código Civil pretende proteger ali os direitos dos herdeiros necessários, sendo certo que, tratando-se de coisas de valores iguais, não haverá necessidade de consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do tratante ou do permutante. Então, o raciocínio, dentro do que a gente está colocando aqui, é o mesmo que se a coisa mais valiosa pertencer ao descendente. Então, como nós estamos diante de uma norma específica que regula essa matéria, que regulamenta essa matéria, não se justifica a aplicação do parágrafo único do artigo 496, que vai dispensar a autorização do cônjuge se for o regime de bens ali da separação obrigatória. Então, para o contrato de permuta, para o contrato de troca, vai existir a necessidade de autorização do cônjuge, qualquer que seja o regime de casamento feito ali, estabelecido com o permutante. Então, ainda, por se tratar de uma norma especial, e restritiva, a norma ela não vai se aplicar à união estável, tá? Então, por mais que a gente tenha uma equiparação gigantesca em relação à união estável com o casamento, aqui a gente tem um ponto de diferenciação. Então, em outras palavras, o que a gente está querendo colocar aqui para vocês é que deve ser aplicado dentro dessa hipótese, dessa modalidade, o artigo 179 do Código Civil, que traz ali um prazo, né, para anulação de 2 anos contados da celebração do negócio jurídico, quando o contrato de permuta, de troca com valores desiguais entre ascendentes e descendentes, for objeto de ação anulatória, e o prazo, novamente, conta-se a partir da celebração do negócio jurídico em 2 anos. Beleza? Então, eu vou fechar esse vídeo por aqui e a gente retoma com o contrato estimatório ou venda em consignação, algo também muito comum aqui na nossa aplicação prática nos dias aí de hoje. Beleza? Já voltamos então.